Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Onigiri Pop. Eu sou o seu apresentador Jesus e hoje eu vou trazer os 10 animes que você deveria estar assistindo nessa temporada. Esse é um quadro novo e serve basicamente para te dizer quais são os animes bons de se acompanhar nessa temporada. Não necessariamente todos que estão aqui vão ser os melhores da temporada, mas eles têm grandes chances de se destacarem, isto é, se eles não ficarem ruins da metade para o final. Então só no vídeo de melhores de temporada é que a gente vai dar o nosso julgamento final de quais foram os melhores de janeiro de 2017. Dito isso, eu só vou falar das estreias aqui. Continuações como Konosuba, Gintama, etc. Eu vou falar um pouco delas, mas só no final do vídeo. Então partiu agora conferir as melhores estreias que você deveria acompanhar na temporada de janeiro. E para começar eu vou falar de Masamune-kun no Revenge, um anime que prova que mesmo se você tiver um corpo de um gostoso, não adianta nada se você não tiver atitude. Esse é um dos vários animes de comédia e romance dessa temporada. A história é basicamente de um gordinho que sofria bullying de uma menina quando era criança e decide fazer sua vingança, se tornando um cara totalmente gostoso que parece com Kirito por algum motivo, e que vai agora para a escola derretendo os corações de todo mundo, mas não pegando ninguém no processo. Tudo bem, ele até tenta, ele realmente tenta mesmo fazer ali, ter atitude em alguns momentos, mas simplesmente não acontece, pelo menos não no momento, mas eu acho que vai acontecer. Embora ele tenha uma plot bem imprevisível, no qual eu acho que em algum momento ele vai desistir da vingança, eu ainda acho um anime bem bacana de assistir, tem alguns personagens que são bem engraçados, que você consegue gostar bastante deles, e eu recomendo pra qualquer pessoa que goste de comédia com romance. Esse próximo anime mostra que a internet é capaz de corromper até as coisas mais puras do mundo. Eu digo isso porque em Gabriel Dropout, uma anja que era um exemplo nos céus, desce para ajudar os humanos e acaba sendo corrompida ao começar a jogar jogos online. Eu tenho que dizer que esse anime é 100% verdadeiro, porque minha namorada, que era um anjo de pessoa, passou a ser tóxica pra caramba depois de começar a jogar Overwatch. Mas enfim, nesse anime a protagonista, que é uma anja, vai encontrar também outras personagens que desceram dos céus ou subiram do inferno. No caso, a gente tá falando de 2 demônios e uma outra anja. A pegada do anime é que nenhum dos personagens age do jeito que é para agir. Por exemplo, a demônio parece muito mais uma anja, enquanto a nossa anja caída é realmente muito mais parecida com um demônio. Ele é um anime engraçado, mas só se for seu estilo de comédia. Eu quase não recomendei ele porque pra mim ficou um pouco repetitivo lá depois do 3º ou 4º episódio. Tinha 2 outros animes que eu fiquei em dúvida se botava no lugar desse, que era Seiren, que é pra caso você goste de mais comédia com mais romance escolar, e o outro era Little Witch Academia, que é uma comédia bem leve, bem bacana de se assistir também. Eu vou falar agora de Fuka, mais um anime de comédia e romance dessa temporada. Se bem que essa é uma comédia e romance com um pouco mais de clichês e também um pouco mais musical. Afinal de contas, o protagonista e a Fuka acabam formando uma banda e tentam se tornar profissionais. Um romance parece que ia acontecer, mas aí apareceu uma amiga de infância e o protagonista agora tá meio na dúvida. Mas ele é o típico protagonista bundão que acaba por algum motivo pegando nos peitos da menina. Esse é um dos animes que está mais avançado em questão de episódios, então se você quiser um anime com vários episódios pra assistir de uma vez só, vá lá assistir Fuka. Quarto anime da nossa lista, Chain Chronicles, um dos únicos animes de fantasia medieval dessa temporada. Ele é baseado em um jogo mobile, mas isso não significa que ele seja uma adaptação ruim. Eu digo isso porque a produção e direção do anime estão fantásticas, tá bem legal de se assistir, as batalhas estão bem coreografadas, embora os personagens não estejam muito bem, como é que eu posso dizer, desenvolvidos. Ele está saindo em formato TV e em formato de filme, como saiu Digimon Tree. Então eu recomendo você assistir ele no formato filme ou então assistir 4 episódios de uma vez. Já que se você assistir o primeiro episódio, o segundo episódio, vai ficar aquela sensação de que, tá faltando alguma coisa, sabe? E é esse tá faltando alguma coisa que no geral eu sinto quando assisto o anime. Embora ele tenha uma qualidade gráfica muito boa, os personagens não conseguem chegar na mesma qualidade. Agora, se você não se importa tanto assim com isso e quiser aproveitar as grandes batalhas e os grandes visuais, com certeza dê uma chance para Chain Chronicles, que vai ser um anime bem divertido para você. E o quinto anime da nossa lista é Oni-Rei,
um anime com uma temática um pouco mais séria e mais adulta. Ele vai seguir a história de um chefe da polícia local que tenta manter a ordem e a paz, investigando vários crimes e prendendo certos ladrões. Embora o anime se passe em 1783, a ambientação dele é muito mais parecida com aqueles filmes investigativos de 1940, por exemplo. Tem bastante pegada de jazz, assim como também na abertura, que ficou maravilhosa com uma música muito legal. Logo no primeiro episódio do anime, ele mostra que a temática adulta está lá para ficar. Tem bastante gore e até mesmo cenas de tortura. Tem também várias pegadas psicológicas e também o lado de cada personagem quando eles estão resolvendo certo problema. Ele é um pouco parecido com o Joker Game, mas ele não me decepcionou como o Joker Game, pelo menos por enquanto. Então essa indicação fica para aqueles que gostam de um anime mais sério, que tem um pouco de ação, que também tem um pouco de mistério e uma pegada mais adulta. Eu vou falar agora de um anime que as pessoas devem estar assistindo por dois motivos. Ou eles querem ver a putaria, ou eles querem ver a temática, que é um pouco diferente. É claro, eu estou falando de Kuzu no Honkai, um anime que foi criticado pela sua quantidade excessiva de beijos de língua e putaria, enquanto outros animes que têm beijos lésbicos de lolis não foram criticados. Pois é, vai entender, Japão, é assim mesmo. A plot do anime é o seguinte: nós temos nossos dois personagens principais, a menina que se chama Hanabi e o cara que se chama Mugi. A Hanabi é apaixonada pelo seu irmão de criação, que é um professor dentro da sua escola, e o Mugi é apaixonado por uma professora também da escola. O que acontece? Esses dois professores namoram, então fudeu já aí de começo. Mas por algum motivo, para combater a solidão, Mugi e Hanabi decidem ter um relacionamento. Só pegação lá e tal, ó. Só que acaba acontecendo tanta merda dentro desse anime e tanta putaria. Mas eu quero frisar que a putaria não é o ponto principal aqui, porque enquanto muitas pessoas olham pra essa cena no qual os personagens estão se pegando e ficam pensando, haha, putaria, haha, putaria. Se você tiver um pouco de maturidade, você vai ver que aqueles dois estão simplesmente se machucando. Eles estão fazendo coisas que mais pra frente vai impedir deles terem um relacionamento normal, simplesmente porque eles não conseguem resistir aos seus impulsos sexuais e acabam fazendo essas coisas. E no final das contas, acaba sendo uma história bem triste, de tragédia, de traição e de pessoas se arrependendo de certas coisas que elas fazem. Na minha opinião, esse é com certeza um dos melhores da temporada que você precisa assistir, simplesmente pela temática original que foi super bem abordada, tanto visualmente como também na escrita. Agora, para mais um anime de comédia da temporada, eu tenho Demi-chan wa Kataritai. Alguns diriam que é um anime um pouco lento, mas eu gostei do estilo de comédia ali, de slice of life escolar que esse anime tem. Ele conta a história de um professor de biologia que quer investigar, que quer saber mais sobre Demi-humans e acaba encontrando 4 delas na escola que ele ensina. No caso, nós temos uma vampira, uma Yukiona, uma Dullahan e uma Succubus. Eu adoro a interação que as meninas têm com o professor, fica algo bem engraçado, principalmente a da Succubus, que acha que o professor é imune aos seus charmes e fica super feliz com isso porque acha que pode ter um relacionamento normal com ele. O anime também apresenta um pouco de drama por parte do que as alunas sofrem no seu dia a dia, mas não é tão dramático assim, é apenas uma gotinha de drama lá para aprofundar os personagens. Tem também uma pitada de romance por parte das alunas que estão se apaixonando pelo professor, mas o professor tá lá dele, ele não liga muito pra isso não e ele tenta até evitar. Afinal de contas, é errado pra caramba e ele sabe disso. Então tá lá, para quem quer uma comédia com romance bem leve, sem nenhum apego e tal, Demi-chan wa Kataritai. O próximo anime é Aka Jusanku Kansatsuka, ou como o Matheus falou, Aka 13Ku, também serve. Basicamente aqui a gente vai ver um auditor do governo que vai visitando as cidades, vendo se tem corrupção, etc, dentro das instituições. Em teoria, o país está em paz há muito tempo e eles estão dissolvendo a organização que o nosso protagonista faz parte. Porém, devido a algumas suspeitas de corrupção, etc e tal, eles decidem deixar rolando por mais um certo tempo. E o anime tem sido bastante lento, mas finalmente, depois de vários episódios,
é que o anime tá se mostrando ser bom. Eu acho que eu não devia ter deixado esse anime entrar na lista, afinal de contas eu estou falando de melhores estreias. Porque embora os primeiros episódios tenham sido bastante interessantes, eles não foram muito movimentados, então algumas pessoas não vão gostar. Eu assisti e gostei, principalmente porque ele vai construindo o mundo e vai construindo o seu clímax devagar. Alguns animes simplesmente são assim, demoram no começo para engatar e depois começam com a história muito boa. E é basicamente o que tá acontecendo com esse anime, que ele tá finalmente engatando nos seus episódios bons. Então se você não se importa com um anime que demora um pouquinho para ficar interessante, dê uma chance para Aka. E o próximo anime é Kobayashi-san Chino Maid Dragon, que pra mim, tirando o Konosuba, ele é a melhor comédia dessa temporada. E a história desse anime se resume a trabalhadora chamada Kobayashi-san que um dia descobre um dragão ferido e acaba salvando a vida dele. Só que esse dragão no outro dia vai parar na casa dela e se torna uma maid peituda. Pois é bizarro. Mas também é muito divertido, é muito legal ver as interações que a dragão tem com os humanos, assim como também como outros dragões que vão aparecendo mais pra frente no anime, e o jeito que eles vão mudando de opinião sobre os humanos, porque no mundo deles, os humanos geralmente caçavam os dragões e os dragões matavam os humanos. A Kyoto Animation conseguiu acertar muito bem na adaptação desse mangá, principalmente no time de comédia. Um fato engraçado desse anime é que, teoricamente, o mangá dele era pra ter bastante ecchi, mas o anime não tem tanto. Até mesmo no episódio de praia não tem tanto ecchi assim. E olha que eles deram um título bem sincero pro episódio, o episódio de fanservice. Mas enfim, essa é uma comédia que tem bastante de tudo. Ela tem o seu momento de comédia, tem alguns dos seus momentos dramáticos, principalmente envolvendo a Toru, que é a dragoa, e a Kobayashi-san. Tem alguns momentos também de ação que são bem raros, mas ficaram muito bacanas porque a Kyoto Animation fez um excelente trabalho de animação nessas cenas. E também tem os momentos fofinhos para quem gosta de ver uma Dragon Loli. E dizem na internet que se for uma Loli de 100 anos, você não vai parar na cadeia. Mas é isso aí, se você gosta de uma comédia bem divertida, que tem um pouquinho de drama também, eu recomendo bastante esse anime que tá no meu top 5 da temporada. E finalmente, para o 10º anime e minha última indicação para vocês, eu tenho Yojo Senki. A história dele começa com um trabalhador japonês super metódico e cuzão, que só se importava em ascender no seu trabalho e não tava nem aí para os problemas pessoais das outras pessoas. Que eu tenho que dizer, é bem parecido com o mundo real. Mas aí acontece uma situação e esse cara acaba morrendo e é reencarnado por um certo deus em outro mundo que parece uma Europa durante a Primeira Guerra Mundial. E esse deus fala pra ele, ó, se você morrer aí, você morre pra sempre, você não vai mais reencarnar, se vira. E ele também virou uma Loli. Pois é. Ele acaba entrando pro exército super novo porque ele vive ali no meio de uma miséria e tal. E ele acha que com o conhecimento dele ele pode ascender no exército super rápido. E é o que acontece, e ele quer viver uma vida tranquila ali no alto escalão do exército, mas essa entidade misteriosa, esse deus, vive forçando situações de perigo a ele. Então ele tá ali sempre na frente de linha, combatendo inimigos. E cara, toda vez que ele tenta tramar alguma coisa pra ficar com a vida de boas, ele acaba cavando a própria cova. E é muito engraçado ver esse personagem se ferrar, porque você sabe que ele é um cuzão, você sabe que ele quer se aproveitar de alguns conhecimentos que ele tem pra viver uma vida boa, e toda vez que ele se ferra é muito gratificante ver isso. Eu tava meio cansado desses animes de reencarnação em outro mundo, mas eu acho que esse trouxe algo diferente e também tem sido um ótimo anime militar. Se você gosta dessa pegada militar, eu acho que você vai gostar desse anime. Tá aí uma das minhas melhores indicações para anime dessa temporada, Yojo Senki. Esses foram os 10 animes que eu tinha para recomendar de estreias dessa temporada. Eu agora vou comentar um pouco sobre as continuações, mas de uma maneira bem breve, só para vocês saberem quais que vale a pena seguir. E obviamente que eu vou começar falando de Konosuba, que tem sido o meu anime favorito dessa temporada. Não por ele ser apenas uma comédia, mas também por ele zoar todos os outros animes de RPG medieval. Além do fato de que todos os personagens da trama são uns tremendos cuzões. Nenhum deles tem qualidades para serem heróis. A gente tem uma deusa que é uma tremenda inútil, uma paladina pervertida que só quer apanhar e sofrer, uma maga inútil que conhece apenas um spell e só pode usar ele uma vez, e é claro, nosso protagonista cuzão BR Rue
Kazuma, que só quer se aproveitar de todas as situações. Definitivamente dê uma chance para a primeira temporada caso você não conheça esse anime, e a galera falou que a animação dele tinha caído de qualidade, mas isso foi só no primeiro episódio, no primeiro e segundo episódio, e o traço é meio zoado mesmo, você se acostuma com o tempo. Seguindo aqui de maneira super rápida, nós temos a última temporada de Gintama, que é um anime de comédia também, e tem os seus momentos sérios, momentos de batalhas épicas, e cara, vale muito a pena você assistir a obra toda. Eu acho que ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é definitivamente um anime que eu gosto bastante e que tem uma pegada de comédia um pouco similar a Konosuba, porque ele zomba de vários outros animes, etc. A próxima continuação é Rakugo, um anime muito bom que tem uma direção excelente, uma das melhores direções que eu já vi em animes, mas infelizmente ele não é pra todo mundo, porque além de ser um drama, ele também é um drama que se passa no Japão aí durante a Segunda Guerra Mundial e tal, então acho que não é todo mundo que vai gostar dele. Próxima continuação, Tales of Zestiria DX, que tá continuando ok, não cheira nem fede, mas felizmente eles não continuaram com aqueles episódios de Berseria. A Ono Exorcist voltou para a felicidade de muitos, mas no momento ele tá indo muito devagar. O arco começou e tá super lento, então eu não tô com muito interesse na série no momento. Para concluir as continuações que vale a pena você dar uma olhada, tem Yowamushi no Pedal, que pra quem gosta de animes de esporte tem sido um bom anime. E é isso aí, galera, esses foram os 10 animes que eu tinha para comentar, que vale a pena você assistir nessa temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem a lista aqui dos seus 10 animes que vocês estão acompanhando nos comentários. E pra quem chegou até aqui, eu sei que ficou um vídeo muito grande, então muito obrigado pela audiência. E é claro, vocês que acompanham o nosso canal desde o começo ou que acabaram de se inscrever, são vocês que dão a força para a gente continuar com o canal. E muito obrigado do fundo do meu coração para todo mundo que apoia aqui o Onigiri Pop. E se você gostou desse vídeo, pode deixar o seu like, e tem outros vídeos aparecendo aqui que você também pode gostar. Então a gente se vê no próximo vídeo. Falou!